né? Segundo o que Jesus ensina, existe uma usina de uma natureza espiritual de luz em mim, potencialmente ela existe, que pode ser geradora dos elementos que me curam a vida. Não está dizendo, de modo algum, que tem a ver com alguma forma de mágica para a cura do corpo. Mas como tudo que tem a ver com verdade, o aplicativo decorre de práticas, de disciplinas, de modos de ser, de operar. Então, se você trata seu corpo de uma certa maneira, de fora para dentro, ele tem uma chance enorme, de fora para dentro, de ganhar uma certa forma. Para isso existem as academias, as malhações, mas isso é formatação escultural. Tá. Você vê frequentemente uma pessoa forte, bonita, toda perfeita, com câncer, ou sofrendo de alguma outra coisa. Hoje em dia, você vê chocantemente pessoas que fazem exercício com uma habilidade enorme, vivendo em estado de depressão contínua, crônica. E aquela depressividade vai acabar adoecendo o interior dessas pessoas. A depressividade em si, na maior parte das vezes, já decorre de determinados desequilíbrios de natureza emocional, relacional, muitas vezes. Então, essa usina a qual Jesus se refere, essa usina de luz que cura, que não é uma promessa de que você vai viver de uma maneira para além das contingências de algumas situações de herança genética. Tem situações que simplesmente têm a ver com nossa constituição mais básica. No entanto, a operação dessa usina espiritual, mental, emocional, de fé, esse dunamis de fé, que é um dunamis de esperança, é um dunamis, é um dínamo de amor, que vai gerando essa luz de amor, que vai impregna não só o corpo, o sistema nervoso, não só faz sinapses diversas, o amor vira sinapse. Isso é bom de... A compaixão vira sinapse, Você treina amor. Sim. Você treina compaixão. Lindo. Por isso é que Paulo diz a Timóteo, o exercício físico tem o seu proveito, mas para pouco é proveitoso. A piedade, todavia, para tudo é proveitosa. O exercício da piedade, o exercício da compaixão, o exercício da misericórdia, o exercício do amor, do domínio próprio. Você está aí entre a chance de ser infiel e a chance de ser fiel. Se você escolhe a oportunidade de ser fiel, de continuar fiel, você está escolhendo luz, você está escolhendo verdade, você está escolhendo justiça, você está escolhendo bondade, você está treinando nesse caminho. Por outro lado, toda vez que você escolhe a licenciosidade, a concessividade, a permissão ao capricho, a ganância, a inveja, tudo isso que te transforma num ente predador, ou num ser tóxico, isso tem um potencial enorme de te adoecer, tem um potencial enorme de trazer as piores coisas para a tua vida. Por exemplo, uma pessoa que não perdoa tem uma chance enorme de ficar com câncer. Uma pessoa extremamente ansiosa tem um potencial enorme para desenvolver todos os tipos de alergia desse mundo. Hipertensão também. Hipertensão, ou problemas cardíacos, ou intestinais. Você vive num estado de tensão e ansiedade,
O intestino grita. Ele dá a ideia dele. Tudo grita, tua pele grita. Se você é uma pessoa que tem uma dificuldade enorme de confiar, você tem também uma propensão imensa a se fragilizar do ponto de vista emocional e psicológico com tudo. E para cada uma dessas coisas negativas, existem doenças físicas, doenças emocionais e doenças espirituais, como a soberba. A soberba é a pior de todas as formas de doença espiritual, é a soberba. A vaidade tem a ver com a dimensão psíquica e tem a ver com a transferência de energia para a desimportância, ao invés da convergência da sua energia psíquica para o que faz sentido, para o que é verdadeira alegria. A vaidade celebra a aparência, já a consciência espiritual celebra significados. É totalmente diferente. É outra praia. É outra. É lindo. Então, a extensão não tem extensão, porque se você tivesse morando em Andrômeda, sei, e eu orasse por você aqui, a minha oração por você seria atendida com você morando em Andrômeda. A muitos anos-luz de distância, ela todavia seria atendida instantaneamente, porque a minha oração é mais veloz do que a velocidade da luz ou qualquer outra velocidade. Ela é quântica, cara. Ela é transquântica. Quântico ainda é mensurável. Sei. A minha mente é quântica. Tá. Eu creio nisso há muitos anos. Eu escrevi, inclusive, sobre isso várias vezes, há 30 anos atrás, 25 anos atrás. No meu livro Nefilim, eu digo isso, a mente humana é um aparelho quântico. Meu cérebro é totalmente quântico. Agora, o meu espírito está para além do quântico. O quântico não serve exatamente para ilustrar a metáfora absoluta do que acontece na dimensão espiritual, porque o quântico está dentro da mensurabilidade e a dimensão espiritual está para além da mensurabilidade. Por isso, eu não estou preso nem à velocidade da luz. Quando Jesus diz, orem em meu nome, para que vocês fiquem alegres, porque vocês não ficaram alegres ainda com a experiência de orar em meu nome. Vocês não conhecem essa alegria de pedir e receberem. Para além do espaço, do tempo, de qualquer outra coisa. Chica. Então não tem limite. O amor não conhece fronteiras, nem físicas, nem psíquicas, nem espirituais. Agora, tem gente ali que pensa que o que eu estou falando aqui é uma coisa abstrata. Eu não estou falando disso. Se torna concreto. Olha, viver como eu vivi uma vida contra-animal. Foi o que eu fiz. Eu vivi uma existência contra-natural. Desde muito cedo. Isso não é todo mundo que com 12 anos começa a tomar anfetamina, fumar não sei quantos baseados por dia, tomar ácido com 13 e já vinha de sexo, tudo prematuro, intenso e maluco, muito doido. Quase morri não sei quantas vezes antes dos 18 anos. Totalmente inconsequente. Aí me converto e menosprezo o meu corpo, por exemplo. Eu me converti e parece que a única coisa que existia em mim era a dimensão espiritual. A dimensão física eu matei imediatamente depois da conversão. Aí comecei só a jejuar e orar. Não comia, não bebia, fiquei magrinho. Depois tive 2 hepatites, uma em cima da outra, e eu queria jejuar com a hepatite. Quebrava o jejum com leite condensado e goiabada, porque naquele tempo o mito era esse. Que você melhorava o fígado com doce. E aí fico naquele sanfonamento, passo 20 e tantos anos dentro de avião, viajando sem hora para comer, para nada. Vou desenvolvendo diverticulite porque não tinha hora para ir ao banheiro.
Quantas dezenas de vezes eu passava o dia inteiro literalmente apertado, Que isso, cara. saindo de uma entrevista para outra, de uma coisa para outra, não tinha tempo. Aí você desorganiza todo o seu sistema digestivo. Eu comecei a ter dificuldades intestinais e digestivas, porque eu não dava tempo para o meu corpo, eu não dormia. Dormia 3 horas e 45, 4 horas por dia no máximo. Durante décadas. Nossa. Fui fazendo mal ao meu coração. O que eu estava fazendo era bonito, era para Jesus. Orando com doentes que eram curados, enfermos que ficavam sãos, aconselhando, libertando possessos, ensinando a palavra o dia inteiro, às vezes 13, 14 horas num dia, sem parar. Então, do ponto de vista espiritual, o conteúdo que eu estava fazendo estava todo certo, mas o meu modo de fazer estava todo errado, contra mim, porque eu também existo no processo. Então eu me fiz muito mal durante todo o meu chamado ministério. Existiu praticamente todo ele contra mim. Porque eu me abandonei, eu não me tratei, eu me fiz mal. O que me salvou foi que eu sempre amei. Sempre fui cheio. Eu já falei, eu não conheço a experiência de não perdoar. De ficar com aquela mágoa acumulada. Ou a experiência da antipatia gratuita. Não gosto porque não gosto. E trata mal a pessoa, ou ignora, ou não vê. Eu não sei o que é isso, graças a Deus. Porque do contrário, vivendo como eu vivia, se não fosse com os sentimentos que pela graça de Deus só cresceram em mim e continuam crescendo, todos os dias eu teria ido conforme os meus médicos me disseram tantas vezes há muitos anos. Então, se eu cheguei até aqui foi pelo amor. Agora, eu cada vez estou mais consciente de mim. Cada vez eu não só existo para fazer bem ao outro, mas eu também existo para fazer bem a mim. E aos que comigo estão. Pode ser já uma consciência tardia? Não, eu acho que com todos os equívocos do tratamento físico que eu dei a mim mesmo, o que aconteceu espiritualmente foi tão sublime que eu não trocaria. Como Paulo, por exemplo. Paulo viveu contra ele mesmo a vida inteira. Do ponto de vista físico. Primeiro ele viveu contra ele mesmo porque ele odiou muito antes de se converter. Ele respirava ódio. É o que diz, imagina. Se esse cara não tivesse se convertido, ele ia morrer de raiva. Raiva mata. Eu tô ligado. Texto de Atos 9 diz, respirava ameaça. Era como um bicho resfolegante, um predador querendo comer gente. É a descrição de Paulo. Sim. Aí ele se converte, fica apaixonado, aí pronto. Ele começa a se tratar sem consideração extrema. Ninguém pode dizer que Paulo foi um indivíduo equilibrado. Que ele conseguiu, até antes de morrer, botar a equação de corpo, alma e espírito em alinhamento. Tem esse equilíbrio que você está citando. Ele alinhou mente e coração, mas o corpo dele padeceu e padeceu. Porque ele se entregou a uma tarefa praticamente inumana. Atravessou quase que do Egito, do Negueb a Roma, a pé, e percorreu toda a Ásia Menor, toda a Turquia, que é enorme, a pé, várias vezes. Várias vezes. O que dá aqui? Brasília o quê? Ah, meu amigo, a Turquia é enorme. A Turquia... Você tem que somar alguns estados brasileiros para dar uma Turquia. São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, Vitória, provavelmente, eu não fiz essa conta. Sei. Mas eu conheço bem a Mas Turquia. ele andou bacana, né? A pé ou em lombo de animal, imagina. O desgaste físico, orgânico. Ele fala de 3 naufrágios antes de a gente saber do 4º. Imagina a dificuldade, as doenças, aquelas águas contaminadas de estrada, a conjuntivite crônica, as diarreias, as intercorrências alimentares que eram o tempo todo. A insalubridade, né? E ele também fala, não só de jejuns, ele fala de fome. Fome.
desequilibra tudo. Não é uma semana no Largados e Pelados, nem em 40 dias. Não é. É uma existência inteira. 45 anos. De uma vida daquele tipo. Você vai crescendo espiritualmente, vai virando um gigante, ou psicologicamente se tomando de uma força enorme, mas o teu corpo se fragiliza. O ideal de todos nós é alinharmos tudo e andarmos alinhadamente. Isso nos torna mais saudáveis, mais longevos, mais organicamente felizes, psiquicamente equilibrados e espiritualmente fortes. Você falou do seu equívoco físico, de não se cuidar. Quando é que você notou isso, Caio? Quando eu conheci a Adriana. Foi a Adriana que começou a me preocupar comigo. Já que eu não me preocupava, ela chegou como uma consciência física que eu não possuía. Ah, tá. Foi ali. Sim. Foi que começou. Eu não saí me fazendo bem logo de saída, não. Eu comecei a dormir melhor, ela começou a me obrigar a dormir, né? Praticamente isso. Demorou, porque eu tinha muitos anos de treino de não sono. Então, devagar, eu fui aprendendo a dormir. Hoje eu durmo 7 horas, 7 horas e meia. Eu durmo bem. E comer bem, comer na hora. Quando eu a conheci, eu já comia pouco, muito pouco. Eu tinha perdido 40 e tantos, quase 45 quilos. E estava começando a me alimentar cada vez melhor. Ela se alimenta muito bem. E os meus hábitos foram mudando na direção dos dela, do ponto de vista alimentar. Naquele tempo ela fazia ginástica todo dia. Hoje em dia não, já tem alguns anos, desde que a gente mudou para cá, que houve muitas mudanças. Aí eu, que estava paradão, comecei a nadar. Eu nadava todo dia. Eu nadava no mínimo uns 6 quilômetros, 7, às vezes 8 por dia, no mar. Para além da arrebentação em Copacabana, ia até o Leme e voltava. E aqui a gente teve a experiência de andar bastante, de comer bem, de dormir bem e de, graças a Deus, reduzir o nosso estresse a muito pouco. Eu sempre lidei com muito estresse, muito bem. Senão o estresse, o volume todo de estresse que eu tinha, teria me matado há muitos anos. Eu tive consequências disso, mas então, mesmo quando o estresse era imenso, eu vivia tranquilo. Eu era uma pessoa que sabia lidar com o estresse, mas ninguém sabe lidar absolutamente com o estresse. Porque ele te vence. Por mais calmo que você seja, por isso é que Jesus disse, não andeis ansiosos. Porque se você andar no caminho do estresse, ele acaba te enveredando na vereda da ansiedade, por mais que você seja controlado. Então, nesse sentido, a nossa situação de estresse, a minha, que era imensa, foi gradualmente sendo reduzida. Hoje eu vivo com muito pouco estresse. E não é porque não tem coisas com as quais eu deva me preocupar. Eu oro por aquilo em relação ao que eu devo me preocupar e não me preocupo, eu oro. Eu substituí quase que completamente preocupação por oração. Despreocupada. É um treino, todo dia. Aí vem aquela coisa, vai faltar, não tem. Eu não sou inconsequente e nem irresponsável, mas eu me tornei despreocupado. Eu oro e descanso. E creio que vem e viro a página, o Senhor vai prover. Ele vem fazendo isso há 46 anos na minha vida, sendo que nos últimos anos, na última década, isso foi se tornando cada vez mais suave e leve para mim, para o meu coração.